por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Podem sentar, a igreja do Senhor. Aleluia. O texto que nós lemos em Hebreus, irmãos, segundo alguns historiadores, alguns estudiosos, a epístola, a carta aos Hebreus, ela foi escrita por alguns escritores, não necessariamente só Paulo, mas eles falam que foi por Lucas, por Apolo, por Priscila. Mas nós vamos adentrar nesta noite, capítulo 2, que precisamente foi Paulo. Amém? E ali Paulo, ele escreveu esta carta, essa epístola, para aquele povo judeu cristão, que estava ali vivendo perseguições espirituais, sociais na época. Né? E Paulo, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo, alguém que se preocupava muito com a vida das pessoas. Aleluia. E Paulo trouxe essa palavra. E esta palavra está dizendo para nós que Paulo estava advertindo aquelas pessoas acerca da negligência. Porque lá no versículo 3 nós vemos assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nós vemos que no capítulo 1, Deus ele faz uma revelação do seu Filho Jesus. Paulo ele faz essa carta preocupado com este povo, porque isso era assim que Paulo fazia. Ele era preocupado com a vida cristã daquele povo. E Paulo exortava esses fiéis da época a cumprir o quê? Sua parte na missão redentora. E quando Paulo escreveu o capítulo 1 de Hebreus, ele está dizendo que Jesus, ele se tornou menor do que os anjos aqui na terra. E ele foi assunto aos céus. E lá no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação de pecado, ele assentou-se à direita da majestade. Então aqui nós vemos a revelação de Deus, que é Jesus. E Paulo explica para essas pessoas, para a igreja da época, para esses cristãos, eles estavam tentando levar uma vida cristã, mas estavam sendo perseguidos. Né? E nós vemos ali no versículo que nós acabamos de ler, 14, assim, não são todos os espíritos ministradores, anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar, dos que hão de herdar. Paulo está explicando aquele povo da época, aquele povo cristão, judeu da época, que os anjos eram ministradores da palavra. Nós sabemos da história. E que o Senhor Jesus também foi um ministrador da palavra. E quando a palavra diz assim, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. A palavra de Deus ouvida, para que dela jamais nos desviemos, para que dela jamais mudemos a direção da nossa vida cristã, da nossa salvação, porque esta é a palavra. Paulo trouxe aquele povo, cuidado, é uma advertência acerca da nossa salvação. Não negligencie a sua salvação. Irmãos, e quantas pessoas têm negligenciado a salvação? E a palavra de Deus diz assim, tão grande salvação. Ele ainda fala assim, a tão grande salvação. Quantos hoje, nossos dias, têm negligenciado? Paulo fala também em 2 Coríntios. Ele fala assim, o Deus desse século, ele tem cegado os olhos de muitos para que não vejam, endurecidos os corações e o entendimento para que não entendam esta palavra. Quantas pessoas ouvem esta palavra e não conseguem entender? Porque o Deus desse século tem cegado. E as pessoas não conseguem ver nem ouvir. E a palavra de Deus que nós lemos aqui está assim, se pois tornou firme esta palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu um justo castigo. Nós sabemos da história da igreja primitiva. Nós sabemos da história daquele povo, pecavam, transgrediam a lei, retornavam, eram desobedientes. Mas a Bíblia nos afirma nesta noite que toda desobediência e transgressão recebeu castigo. Aí ele pergunta assim, e como nós, e nós hoje, como é que nós vamos escapar? Se nós negligenciarmos a nossa salvação, se nós negligenciarmos a pregar sobre esta salvação. O que aconteceria conosco? Né? E ele continua, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor,
pois foi confirmada pelos que a ouviram. E nesta noite nós que estamos aqui estamos confirmando esta palavra, porque quando nós levantamos a nossa mão e falamos assim, eu aceito a Jesus, eu estou confirmando esta palavra que foi falada, que foi anunciada pelos anjos e pelo Senhor Jesus. Então nesta noite você está confirmando esta palavra que foi falada e anunciada. Nós estamos confirmando esta palavra, a palavra de salvação. E quando Paulo continua na palavra, ele diz assim, olha, para iniciou ao Senhor falando, né? E dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e maravilhas. Jesus, quando ele estava na terra, ele se fez homem, que ele chegou na sinagoga, a primeira palavra que ele leu, aleluia, a primeira palavra que Jesus leu, que o profeta messiânico, Isaías, ele falava, agora vai vir um Salvador. Ele anunciava que ia vir um Salvador. Ele anunciava que estava vindo um Salvador. E a primeira palavra que Jesus leu na sinagoga em Nazaré, Lucas capítulo 4, 18 e 19, diz assim, eu vim para pregar boas novas. Ei, eu vim para proclamar liberdade. Ei, eu vim para dar vista ao cego, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi a primeira palavra que Jesus leu na sinagoga. Foi a primeira escrita que ele leu. Foi esta palavra. E quando nós vemos Paulo exortando essas pessoas acerca da missão redentora, ele está dizendo assim, olha, cuidado, não negligencie a sua salvação. Como nós falamos agora, quantos estão negligenciando a salvação? Quantos corações endurecidos, irmãos? Quantas pessoas já sentaram nesses bancos? Quantas pessoas já vieram e já congregaram aqui? E quantas pessoas têm endurecido o coração, não estão querendo ouvir a voz do Senhor? Porque o inimigo, Satanás, Paulo fala em 2 Coríntios, que ele tem cegado os olhos de muito, endurecido o coração e o entendimento para que não entenda essa palavra. E esta palavra nada mais é do que a salvação, a nossa salvação. E quando Paulo adverte esses fiéis, ele está dizendo assim, olha, como nós escaparemos se nós negligenciarmos de pregar a salvação, a tão grande salvação? Como nós escaparemos se nós negligenciarmos a nossa salvação? Aleluia? E quando nós vemos uma mensagem, olha, seguir a Jesus, segue a Jesus. E as mensagens que nós vemos por este tempo, por esta época, nesta era, não é mensagem de salvação. Nós não ouvimos mais mensagem de salvação. Nós ouvimos mensagens motivadoras, não é verdade? A gente não ouve quase mensagem falada acerca da salvação, acerca da palavra de Deus. Nós vemos mensagens motivadoras. Você vai conseguir, você vai vencer, amém, né? Mas não se lê quase mais a palavra, nem se fala mais da salvação. E quando nós vemos a palavra do Senhor ali em Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus está falando ali para um povo e ele coloca, ele faz uma pergunta: quem quer seguir-me? E ali ele coloca as pessoas para opinar. E ali chega um jovem e fala assim: eu te seguirei, Senhor, eu te seguirei. E Jesus coloca uma questão para aquele jovem. Ele fala assim: segue-me. Então segue-me. E o jovem fala assim, e Jesus fala assim para ele: olha, deixa eu te falar uma coisa. As raposas, elas têm o seu covil para repousar. As aves têm seu ninho para repousar. Mas eu não tenho aonde colocar a minha cabeça. Eita glória! Eu não tenho aonde ele coloca uma opção para aquelas pessoas. Você quer me seguir? Você quer me seguir? Irmãos, porque seguir a Jesus não é fácil. É você renunciar. Muita coisa. Nós sabemos disso. É você renunciar muitas coisas. Seguir a Jesus não é fácil. E quando Jesus coloca aquela opção, ele fala assim: olha,
sepultar meu pai? Não é verdade? Eu vou primeiro sepultar meu pai e volto e te sigo. Jesus falou assim para ele: os mortos sepultem os seus mortos. Sabe o que esse rapaz estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer assim: Senhor, primeiro eu vou voltar para minha casa, eu vou esperar o meu pai ficar velhinho, né? Porque nós sabemos que as idades daquela época eram pessoas que faleciam com muita idade. E esse rapaz falou assim, alguém, né? A Bíblia não fala a quem é, mas alguém fala assim: olha, eu vou sepultar meu pai, depois eu volto e te sigo. E isso significa que ele queria voltar para a casa do pai, viver a sua vida todinha. Depois que o pai morresse, ele voltaria, aleluia, e voltaria e seguia Jesus. Jesus falou: não, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Aí alguém, uma outra pessoa falou que ia seguir a Jesus. Eu te seguirei, Senhor, eu te seguirei. E Jesus falou assim: então me siga. Ele falou: não, primeiro eu vou falar com a minha família, eu vou me despedir dos meus, né? Depois eu voltarei e te seguirei. E aí Jesus falou assim: ai daquele que coloca a mão no arado, ei! Ai daquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Ele não é digno do meu reino. Irmãos, quando nós colocamos a mão no arado, significa que você não pode mais voltar atrás. Nós sabemos a palavra, nós conhecemos esta palavra. A palavra de Deus, ela nos diz: olha, quando ele fala para aqueles rapazes lá, para aquelas pessoas, aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. E quantas irmãs, quantas pessoas estão deixando o arado para trás? Quantas pessoas não querem mais? Nós tivemos agora uma reunião com o pastor Ezequiel para a separação dos obreiros, dos irmãos que querem trabalhar. Mas é difícil. Ei, ninguém quer. Ninguém quer colocar a mão no arado. Ninguém quer mais trabalhar. É difícil você achar. Porque, irmão, nós sabemos que as portas estão aí. Nosso Deus está preparando uma igreja diferente. O nosso Jesus está preparando algo diferente. Ele não quer uma igreja morna, uma igreja fria. Ele está preparando algo especial, uma noiva especial. Amém? Para estar juntamente com ele ali. E nós que já colocamos a mão no arado, não podemos mais voltar para trás. Nós que já colocamos a mão no arado, é muito difícil de colocarmos, aleluia, de voltarmos atrás. E quando nós vemos os modelos de pessoas que estão, infelizmente, dentro da igreja, por que a obra às vezes não vai? A obra às vezes fica empacada, digamos assim, né? Não vai. Porque quando nós vemos Ezequiel 8, capítulo 8, ele vai falar sobre o tempo. Capítulo 8 de Ezequiel fala que Ezequiel estava na beira de um rio Quebar, juntamente com os anciões. E ali ele viu um resplendor no céu, aleluia. E aquela mão que veio, pegou nos seus cabelos e o levou e mostrou para ele: olha aqui. E levou dentro do templo, para a casa do Senhor. Olha aqui. Você está vendo o que eles estão fazendo na minha casa? E aí Ezequiel viu naquela visão, Ezequiel viu aquelas mulheres adorando imagens da parede. Ezequiel viu aqueles anciões se prostituindo. Muitas das vezes, irmãos, a obra não cresce. Porque tem algo, aleluia, porque tem algo impedindo. Quando o Senhor colocou Ezequiel naquela visão, que ele levou aquele tempo, ele mostrou para Ezequiel e disse assim: olha, e a minha glória vai sair deste tempo. A minha glória vai sair, a minha presença vai sair. E a presença do Senhor saiu daquele tempo. A presença do Senhor saiu. Quantos templos de pessoas, nós somos o templo, né, Manuel? Nós somos o templo. Quantos templos a presença do Senhor sai faz dias, faz horas? Quantos templos que somos nós estão vindo por vir para a igreja, talvez para cumprir uma tabela, estão vindo por vir, mas a presença já foi, a presença já saiu do meio desse povo. Porque tanto pecado, Ezequiel viu tanta coisa naquele tempo. O Senhor mostrou, aleluia.
Senhor disse, olha, minha presença já saiu. E nós vemos hoje, infelizmente, irmãos, a presença do Senhor tem sido. A presença do Senhor tem sido. Por quê? Por que as igrejas neopentecostais estão cheias? Porque o povo só ouve, só fala o que o povo quer ouvir. Porque às vezes só querem massagear o ego. Não é verdade? Mas a pregação do Senhor, a palavra do Senhor nesta noite, ele diz, olha, como escaparemos nós? Aleluia. Se nós negligenciarmos a nossa salvação? Como escaparemos nós se nós não falarmos desta tão grande salvação? Aleluia. A palavra de Deus nos fala nessa noite. Aleluia. Quantas pessoas não estão sendo agradecidas? Quantas pessoas, como o José está falando agora? Meu Deus, nós estávamos se arrumando ali em casa para vir para cá e nós estávamos falando sobre isso. Quantas pessoas queriam estar no nosso lugar? Quantas pessoas queriam estar, aleluia, vindo para a casa do Senhor? Mas não podem. Até sente desejo, aleluia, mas não podem estar aqui. Nós somos agraciados. Nós somos agraciados, irmão, por estar aqui nesta noite. Aleluia, não se preocupe com o número de pessoas, não. Importante que a presença do Senhor está aqui. O Senhor está neste lugar. Aleluia, o louvor desta criança. A gente sente a presença do Senhor. E a palavra do Senhor nesta noite, para mim e para você, está falando acerca da nossa salvação. O que você tem feito? Como é que você está? Aleluia. Como é que você está? Como é que está a sua salvação? Você tem cuidado da sua salvação? Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem alimentado a sua vida espiritual? Porque quando nós falamos de negligência, a negligência vai falar é falta de cuidado. É falta de cuidado. Será que nós estamos negociando a nossa salvação? Será que nós estamos cuidando da nossa salvação? Irmãos, é em tudo. É no ouvir, no falar, no pensar, no agir. É em tudo. O inimigo, ele tem feito isso com várias pessoas. O celular é uma arma. Uma arma que dá um pulo do céu para o inferno. Porque no celular tem tudo. É bom. Mas tem que saber usar. Tem que saber. Porque senão, não é verdade? Porque senão, nós não saberíamos cuidar da nossa grande salvação. Grandiosa salvação. Quando Paulo está falando para este povo aqui em Hebreu, ele fala assim, olha, Jesus, ele se fez menor do que os anjos na terra. Mas quando ele subiu, que ele foi assunto ao céu, que ele purificou-nos dos pecados, ele sentou à direita do Pai. E os anjos não são maiores do que Jesus. Amém? Não são. E Paulo deixa claro para essas pessoas aqui, olha, para esses fiéis, Paulo exorta esses fiéis aqui a dizer assim, faça a sua parte na missão. Qual é a nossa parte na missão? Redentora do nosso Jesus. Aleluia. Faça a sua parte na missão redentora do nosso Jesus. Quando eu me lembro da minha situação, como eu vim para cá, sempre a gente comenta, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo. Nós viemos numa situação para cá, e quando nós lembramos, somos gratos ao Senhor pelo milagre, pela vitória que o Senhor me deu. Mas nós viemos para cá para tratar de saúde. Irmão, não é fácil. Não é fácil. Mas todos os dias naquela cadeira ali de hemodiálise eu falava, Senhor, me tira deste lugar. Me tira dessa cadeira. Me tira dessa máquina. Eu quero te servir. Eu quero pregar a tua palavra. Eu quero te louvar. E sempre que eu tenho oportunidade eu vou. Sempre que eu tenho oportunidade eu vou. E falo dessa palavra porque eu estava impossibilitado. Mesmo impossibilitado eu vinha. Mesmo impossibilitada eu vinha. Eu falava do amor de Deus. Eu louvava, né, irmã Heloína? Irmã Heloína congregou conosco lá com o pastor Cisne. E ela sabe da minha história, da situação como nós chegamos. Aleluia. Mas Deus, Ele teve misericórdia de mim e entregou a minha vitória. Como é que eu tenho cuidado desta vitória? Como é que eu tenho cuidado do que o Senhor me deu? Muita gente larga, irmã. Muita gente quer saber do abençoador, quer saber da bênção, mas não quer o abençoador. Não é verdade? E aí nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses,
5, 16, 17, 18, que diz assim, olha, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E depois, em tudo dá graça, em tudo dá graça, porque é a vontade de Deus, de Jesus Cristo, amém? Para convosco. Se todo crente entendesse esse mistério, todo crente entendesse esse mistério, que o apóstolo Paulo fala para aquela igreja dos Tessalonicenses ali, olha, regozijai-vos, alegrai-vos, orai sem cessar. É uma receita, são 3 coisas aqui que nós deveríamos estar, que deveriam estar presentes na vida de cada crente. Orar sem cessar, se alegrar na presença do Senhor. E tudo é graça. Nós temos que dar graça. Nós já temos graça porque estamos aqui nesta noite. Porque, irmão, o Senhor está às portas. Ele está às portas. E a salvação é melindrosa. Se nós negligenciarmos essa salvação, nós sabemos o que aconteceu com aquele povo, com a igreja primitiva. Nós sabemos o que aconteceu com aquele povo que negligenciaram a presença, negligenciaram a palavra do Senhor. Nós sabemos da história. Amém? Foram desobedientes e receberam o justo, como diz a palavra, justo castigo. Quebraram a aliança. Quantas pessoas têm quebrado a aliança? Quantas pessoas têm quebrado a aliança com o nosso Deus? Estão indo por aí, às vezes cumprindo uma tabela, às vezes obedecendo o pai ou a mãe, estão indo na igreja, estão congregando, mas a aliança já foi quebrada. Que nesta noite nós possamos entender esta palavra. Que nesta noite nós possamos entender que nós não podemos negligenciar a nossa tão grande salvação. E não podemos negligenciar também de pregar esta salvação, de pregar esta palavra. Eu fui ministrar na igreja quarta-feira e tinha um rapaz sentado lá atrás. E o pastor falou, pediu que deixasse lá aquele rapaz, né? E o rapaz achava que ele ia sair, porque ele sentava lá e saía. Mas ele ouvia a palavra. E nesta noite, na quarta-feira, ele ouviu a palavra e foi aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus. Ele entendeu a palavra. Ele entendeu a palavra do Senhor que foi ministrada naquele lugar. E ele aceitou Jesus. O nome dele é João, ore por ele. E aquele rapaz aceitou Jesus. E nós oramos por ele ali. E o pastor ficou visitá-lo, né? Então ele entendeu a palavra. Por que ele saía? O pastor admirou quando ele aceitou Jesus. Que ele levantou e aceitou. Por que ele saía? Talvez ele estava sem entendimento da palavra, né? Porque a palavra de Deus diz que o inimigo, ele cega e tira o entendimento. A pessoa não entende nada. E ele aceitou porque naquele dia foi o dia que o Senhor preparou para ele, como diz a palavra do Senhor, o dia aceitável do Senhor, amém? E que a igreja do Senhor entenda esta palavra. Nós temos um compromisso, nós temos uma missão nesta terra. Enquanto nós estivermos aqui, igreja, enquanto você está aqui, você é uma igreja, nós somos igreja, nós somos templo do Senhor, nós não estamos aqui de brincadeira, nem em vão. Nós não estamos sentados nesses bancos em vão, não. Deus nos recompensará, porque a palavra de Deus em 2 Pedro 1:11 diz assim, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor. O que Pedro quer dizer? Que Pedro está encorajando, olha, a sermos diligentes com a nossa vida cristã. Pedro diz assim, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino dos céus. Não é em vão que nós estamos aqui. Não é em vão que você faz. Você acha que visitar uma casa, visitar um irmão é em vão? Não é em vão. Não é em vão, porque o Senhor, Ele nos dará amplamente concedida a entrada no reino dos céus. Quando Pedro fala esta palavra, ele está encorajando as pessoas a serem mais diligentes com a sua vida cristã. Quantos estão brincando de ser crente? Quantas pessoas estão brincando de serem crentes? Mas que nessa noite você possa entender esta palavra. Você possa guardar no teu coração esta palavra. E você possa entender que você está aqui para cumprir uma missão. Você está aqui para cumprir a missão redentora. Para fazer algo com o Senhor. Aleluia. Que benção esses jovens aqui, esses adolescentes, né? Que nós possamos, irmãos, continuar. Aleluia. Dessa mesma fé, desse mesmo amor, desse mesmo empenho. Desse mesmo empenho. A igreja na terra, ela tem esta missão. Levar a palavra do Senhor.
igreja. O Senhor possa abençoar o pastor. Né? Amém. Pai do irmão Rodolfo. Uma vez, Rodolfo. Amém, irmãos. Deus abençoe as irmãs, irmã Elda, irmã Suela, todos vocês. Continue, irmãs, nesse ministério. Continue nessa missão. Amém? Continue nessa missão. E o Senhor vos abençoará e entregará aquilo que vocês sabem que Ele vai entregar. Há um retorno. Amém, irmã? Há um retorno. Não é de graça, não é assim. Em vão, há um retorno. Mantenha firme a tua fé. Mantenha firme a tua esperança. Fique até o final. Siga até o final. Amém? Deus abençoe. Amém? Vai cantar? Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãs? Com a permissão do pastor? Vamos ficar de pé? Aleluia. Digno és de glória.